Bom dia, olá ouvintes da Rádio Desk FM, está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890. Pelo e-mail também, edusexemdebate@gmail.com. Agora, temos o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página você pode também dar sugestões, fazer perguntas ou ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Esperamos pela sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, CEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED. Ambos, centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Aline Zilli. E o nosso convidado do programa de hoje é o professor Dagoberto Bordim e estará conversando conosco sobre o seu trabalho denominado Inscrições de Si, da porta do banheiro ao chat. Registramos aqui a presença da nossa querida Fernanda Beatriz, nova mestranda aqui do PPGE, o FAED, né? E bom dia, professor Dagoberto, tudo bem? Bom dia, Aline, bom dia, ouvintes da Rádio Desk e também do programa Educação Sexual em Debate. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, registramos que a Márcia também está presente, a Márcia de Freitas, nossa doutoranda, que pegou muito trânsito hoje, mas já chegou aqui no nosso programa. Bom dia, Márcia. Bom dia, os convidados, bom dia, ouvintes da Rádio Desk também. Bom, seja bem-vindo, professor, é uma honra recebê-lo aqui. Então, esse seu trabalho foi uma dissertação, né, de 2005 e nos chamou muita atenção o título, Inscrições de Si, da porta do banheiro ao chat. Você poderia nos contar de como surgiu essa ideia? Claro, Aline. Bom, quando eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para fazer comunicação social em 1981, vocês não eram nem nascidos. Eu estava né? nascendo. Aí, bom, esse assunto já foi o meu objeto naquela época. Então, imagina que faz 40 anos que eu observo grafitos de porta de banheiro, né? Naquela época, nós fizemos um trabalho, eu e uma colega, a Fátima. E essa colega observou os banheiros femininos da universidade, né, eram em vários locais de Porto Alegre, e eu analisei os banheiros masculinos, né, e daí a gente complementou esse trabalho, nós, fazendo esse universo feminino, o outro masculino, e mandamos esse trabalho para a Funarte naquela época, né. E naquela época já se observava bastante assim, esse impacto, né, da comunicação na porta de banheiro. Não só na porta do banheiro, mas nas paredes que fazem aquele cubo, né, do banheiro privado ali e ao mesmo tempo no espaço urbano e social, né? Então, essa curiosidade sempre existiu e nesse momento, em 2005, eu estava na Unisul, lecionando já na Unisul, e resolvi fazer um mestrado em Ciências da Linguagem, com orientação do professor Luiz Felipe Guimarães Soares, né, naquela época. Já faz 11 anos, né? Uhum. E aí, ontem e hoje, eu estava relendo o trabalho e foi interessante, assim, me senti feliz de alguém ter lido o trabalho, né? Porque esses trabalhos acadêmicos normalmente ficam restritos à circunscrição das pessoas envolvidas, né? Sim. E aí fiquei muito lisonjeado, né, Então surgiu, né, na hora de analisar o discurso, o meu objeto foi o discurso levado a efeito, né, na porta do banheiro, né, e as inscrições de si. Joia, né? A Márcia também, que foi a nossa... que descobriu, né, o seu trabalho, que falou pra gente, né? Então a Márcia que está nesse envolvimento também, né? Isso, eu li o trabalho, achei interessante, né? E daí falei pro grupo EduSex, né? Achei interessante o trabalho, daí enviei pra Aline também a dissertação, né? Falei com a professora Sônia e acabamos entrando em contato e
tá aqui, compartilhando com a gente Certo. esse belo trabalho. É uma comparação entre um banheiro na localidade da Pinheira, que é onde eu moro, vivo, né? Escola Padre Vicente Ferreira Cordeiro. Os banheiros, tanto femininos quanto masculinos, porque daí eu visitei em horário que não eram horários em que as pessoas estavam usando, né? E os banheiros masculinos da Unisul, e também banheiros femininos enquanto não havia, né, trânsito na universidade. Fiz uma comparação entre esses dois universos, né? Joia. E no seu trabalho encontramos também a seguinte afirmação: na transgressão que se encontra o cerne dessa dissertação. Como você compreende essa transgressão encontrada nos grafitos da porta de banheiros, já que a linguagem usada também é uma transgressão da norma padrão da língua? É verdade, você falou bem, tem essa transgressão da linguagem, da língua, da norma culta, vamos dizer, né? Há uma variante da linguagem, da norma, vamos dizer. E também, Aline, tem muito conteúdo que não é expresso em palavras, né? Nem em letras, é só uma mensagem não verbal, visual, né? não verbal, né? Muitas vezes não verbal, icônica, né? Um desenho, por exemplo, né? Às vezes umas letras, né? Mais ou menos como se dá o grafito também fora do banheiro, né? Se nós formos analisar o fenômeno da pichação e do grafito, no espaço urbano, ele tem distinções, né? Assim, por exemplo, tem um tipo de grafito que ele é quanto mais longe você chegar, melhor para você, né? Então, consegui pichar a Torre Eiffel, por exemplo, né? E tem lugares impossíveis de grafitar, que você não imagina como é que as pessoas conseguiram fazer uma ponte, um viaduto, onde que a pessoa ficou, em que posição ela conseguiu se instalar para grafitar. E mesmo assim ela teve aquela urgência de deixar ali uma marca, né? Uma inscrição de si, né? E o espaço urbano, por natureza, ele é cheio de inscrições, né? Mas só que não são de si, elas são inscrições de grandes corporações, né? De grandes canais de televisão, de grandes bancos, né? E nesse sentido, eu acho interessante o trabalho do Eduardo Surur, em São Paulo, né? O que ele faz? Ele picha os outdoors, né? Então tem a modelo, a manequim, né? E ele joga bexigas, né? De cor, de tinta, e aí desfigura aquela imagem que é feita para vender, né? Ele tem uma outra instalação que são garrafas PET enormes jogadas no rio Tietê. Então, para chamar atenção sobre essa questão do lixo, do esgoto, do urbano, né? E tem outra dele que eu gosto muito também, que são bicicletas, que parecem bicicletas voadoras sobre a Avenida Paulista. Ele instalou umas bicicletas, né? Então, assim, para localizar, o grafito não é um fenômeno só do banheiro, né? Mas ele está dentro do banheiro também com as suas características mais específicas, né, do grafito, que é uma linguagem mais sexual e mais violenta e mais territorialista também. No né? banheiro, né? O banheiro, ele faz uma marca, assim, por exemplo, os banheiros aqui de Florianópolis, fora gaúcho, né? Fora Raule, fora, sei lá, né? Então, tem um território, né? Esse território é meu, né? Não é de outros, né? Sim. Que é uma característica bem selvagem dos animais, né? Inclusive, né? E tu faz uma diferença também entre o pichar e o grafito, né? Tu explica um pouco isso. Sim, existe um pouco uma distinção conceitual entre esses dois termos, mas é muito tênue, assim, o que diferencia um do outro, sabe? Não dá para dizer grafito é isso, pichação é aquilo, né? E por isso até que eu preferi usar a palavra grafito, incluindo eventuais pichações, né? Certo. Porque daí generaliza, esse termo fica valendo para esse tipo de inscrição da porta do banheiro. Bom, tem a origem da inscrição, né, Aline, que é a própria caverna, né? Quando os homens primitivos grafitavam as cavernas, eles não estavam ali reproduzindo os sons que eles falavam, né? A origem da escrita não é a reprodução do som, mas é o objeto em si, né? Sim. Então ele está lá e ele grafa o bisonte, né? A mulher, o homem, a fera. E aí tu tem esse limite também do que é verbal, né, e do que é só né, só uma excreção também, que eu uso essa expressão, né, porque tu entra no banheiro para fazer um ato excretório, vamos dizer, né, para fazer xixi ou cocô, ou eventualmente até para se masturbar, né, isso é um conteúdo dos banheiros também, né, e esse ato excretório, ele pode ser também uma inscrição, né, produzida para colocar na porta, né, às vezes não tem nem a intenção de ser lida, né, tem a intenção só de você colocar ali, né? Sim. O teu desejo que está, né?
que tá te impulsando, aquela pulsão de colocar uma informação ali ou uma inscrição tua, né? Para provar que tu existe, que tu é autor, né? Que tu, enfim, te dá uma autoridade ali naquele momento, naquele instante de solidão e de anonimato, que é uma característica muito peculiar do banheiro, né? Sim, mas é um ser no mundo ali, né? Também, né? É um ser no mundo ali, sim. Sim, revestido de anonimato, que também depois vai para o chat, que é essas salas de bate-papo que havia naquela época, 2005, né? Era, sei lá, uma febre. Todo mundo se enfiava numa sala dessas por causa da cidade, ou por causa da idade, ou por causa você gosta do YouTube, tem uma sala de chat lá que é só o pessoal que gosta do YouTube, por exemplo. E tinha naquela época um chat que era banheiro feminino. Não sei se ainda tem, faz tempo que eu não vejo. Mas existia um lugar na internet que copiava, ou tentava copiar o conteúdo das portas de banheiro, mas na internet. E aí quem respondia as perguntas era o tiozinho do banheiro. Né? Então as garotas, né? Eu amo meu marido, mas tem fulano, o que eu faço? Aí o tiozinho da limpeza dava o conselho. Que interessante, fica né? com os dois, fica com teu marido, alguma coisa assim, né? Então, professor, o grafito na porta do banheiro é de propriedade coletiva e individual, como tu tinhas falado, né? E você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, né? Já que afirma que os banheiros e as salas de bate-papo são como casulos. Casulos, exatamente. Essa expressão eu utilizo, né? Cada um no seu cubículo, cada um na sua gavetinha, né? Cada um no seu invólucro, né? Porque acho que uma coisa depois que eu aprendi na antropologia urbana é que tem essa distinção, esse limite entre a casa e a rua, né? Então, tu estás na tua casa, né? Tem coisas que são permitidas dentro da tua casa. E tem a rua, né? E tem a janela, né? Que tu observa a rua e tal, né? E o banheiro, de certa forma, ele é um espaço privado dentro de um espaço maior que é coletivo, que é urbano, né? Então, numa emergência, eu preciso ir num banheiro público, né? E aí eu vou. Mas quando eu estou nesse banheiro público, ele é um espaço privado, porque eu estou sozinho ali dentro, né? Eu fecho a porta e eu estou sozinho, ninguém está me vendo ali, né? Então, é uma espécie de uma célula, de uma cápsula, né? Eu estou dentro de uma cápsula ali, né? Eu não preciso fazer papel de ninguém, a não ser eu mesmo, né? Ou nenhum, né? Enfim, porque a gente tem um monte de personas sociais, né? Eu sou professor, eu sou aluno, eu sou pai, eu sou criança, sei lá, né? E ali no banheiro tu meio que consegue te desnudar dessas personas sociais e passa a ser uma outra pessoa, uma outra autoria, né? E aí tem uma pergunta seguinte que tu fizesse, que se havia muita diferença entre os grafitos nos banheiros femininos e nos banheiros masculinos, né? Então, sim, tem bastante características que são peculiares dos banheiros femininos. Mas, como tu mesmo observaste, nessa comparação que eu faço das duas, né, dos banheiros da Unisul e dos banheiros da Escola da Pinheira, os banheiros femininos se mostraram tão agressivos quanto os banheiros masculinos, que eu achava que era uma característica mais masculina, né, de ser sexualmente mais ofensivo, mais óbvio, mais tosco, né? E nos banheiros femininos também, né? Fulana é uma galinha, fulana, né? E aí a outra, não, você que é uma vaca, você é uma coisa bem agressiva mesmo, né? E aí, normalmente, esse conteúdo, né, é sexual também, né? A violência, ela é uma característica da sexualidade, ela te desordena, né? Então, estão bem amalgamadas aí, né? A sexualidade e a violência, né? E isso por autores consagrados aí, como o Bataille, como o Sade, né? O Klossowski, tem vários, né, autores aí. Eu não fiz uma análise psicanalítica dos grafitos de porta de banheiro, né? Sim. Fiz uma análise mais pertinente à área da comunicação, que é a área que eu tenho formação e linguagem, né? Mas, de qualquer forma, esse conteúdo, ele sai, né? As mulheres, de maneira geral, elas estão mais focadas no romance, né? Na oralidade, o beijo, por exemplo, né? É uma coisa que aparece na porta também. Mais nas portas femininas do que masculinas, né? Os homens não dão muita importância para beijos, né? As mulheres, nas portas de banheiro, parece que, né, tem essa... o conteúdo masculino, ele é mais óbvio, né? Então, são grafites que mostram uma relação sexual, por exemplo, né? Com toda a sua vivacidade, né? As mulheres são mais sutis, assim, de maneira geral, né? De maneira bem generalizando. Generalizando, né? Então, professor, e por que essa escolha dos locais, né, para ser o seu objeto de estudo? A escola da Pinheira lá e a universidade, assim?
Eu acho que, de maneira geral, embora eu observe grafitos de banheiro em qualquer lugar que eu vá, Sim. Né, eu sempre observo, eu sempre leio. Eu sou um leitor voraz, né? E eu tenho interesse nisso, né? E aí, depois na UFSC, né? Que é muito rica em grafitos também, né? E acho que o pessoal que lida mais com cultura, mais com informação, na comunicação, tem mais conteúdo do que na engenharia, por exemplo, do que na medicina, embora tenha em todos, né? Tem em todos, sempre tem. E muitos grafitos refletem um pouco o universo do que as pessoas estudam ali naquele curso, né? Então, tu vê, às vezes, palavras que só o pessoal da medicina conhece, ou palavras que só o pessoal da engenharia. O que eu acho legal, normalmente, é o humor, né? O humor, assim, às vezes é muito engraçado, né? Tem coisas muito engraçadas em todos, né? E claro, tem peculiaridades, né? É um fenômeno universal, né? Não é só das escolas, das universidades ou escolas, ou dos grafitos nas portas de escola. Tem grafito em boate, tem grafito em bar, tem grafito em restaurante, né? E, enfim, é uma coisa bem popular, assim, vamos dizer, né? Todo mundo pode grafitar, até porque ninguém sabe que é você o autor do grafito, né? Assim, você, né, entra lá e produz ou lê e tem uma interação com ele, mas você não precisa se identificar, né? Aliás, tem esse aspecto também. As pessoas às vezes escrevem com a mão esquerda, quem é destro, né? Ou letra de forma, que daí tu não vai reconhecer. Eventualmente, se alguém pudesse reconhecer a caligrafia de alguém, aí tu não tem nem esse acesso. Assim. É interessante, porque assim, aqui no CEART, a gente vai ao banheiro e tem muita coisa escrita, assim. E na FAED não tem tanto. As portas do banheiro são bem limpas. Não sei se eles fazem uma limpeza mesmo, mas é interessante essa diferença no próprio campus aqui, né? A diferença dos centros, que tem essas inscrições no banheiro do CEART tem, e da FAED não tem. Que conteúdos você observa, Aline? Então, vários do tipo conteúdo sexual mesmo, que tu tinhas falado, né? Eu acho que essa é uma puxada no próprio banheiro, assim, né? De poder expressar isso que tu quer falar do conteúdo sexual mesmo, de fazer os desenhos, né? Os bem fálicos, assim, né? Então é isso que a gente mais observa mesmo quando vai ao banheiro, né? E é um universo também cheio de interstícios, né? Porque, que nem a pergunta que tu fizeste, o gênero masculino tem um produto e o gênero feminino tem outro. É muito difícil de tu delimitar, né? Porque, por exemplo, um cara, ele entra num banheiro masculino porque ele acha que é o banheiro que ele tem que usar, vamos dizer. E ele produz ali um grafito, por exemplo, ele desenha os seus lábios, assim, escreve, você sonha com esses lábios, né? Mas ele escreve essa mensagem para quem? Se aquele banheiro não é frequentado por garotas, que seria, né, teoricamente, o padrão, vamos dizer, né? Ele escreve isso, provavelmente, para um outro cara. Né? Então, nós temos conteúdos de vários gêneros ali, não dá para definir muito bem aonde que termina um e onde começa o outro. É bem limítrofe, eu acho, né? São tênues os limites, né? Assim como, enfim, como a casa e a rua, né? Como o banheiro público e o banheiro privado, né? E você sabe que banheiro é uma invenção recente, né? Não havia nas casas banheiros até pouquíssimo tempo atrás, né? A gente acha, banheiro já sempre existiu. Não era assim. Havia patentes que eram fora das casas, isso, né? 40, 50 anos atrás, aqui na ilha. E agora é que os banheiros foram introduzidos no recinto, né? E agora praticamente cada membro da família tem um banheiro próprio, né? Então, antigamente eram as termas, né? As termas romanas tinham, né? Tinha bibliotecas, as pessoas passavam o dia lá dentro, né? Então, tomando banho era coletivo, né? E mesmo as atividades de excreção eram coletivas também. Tem ilustrações que mostram uma bancada cheia de buracos e as pessoas se sentavam ali, enfim, conversavam e o ato excretório era feito coletivamente também. Engraçado, interessante, né? Porque as coisas mudam rapidamente. É verdade, agora é bem privado mesmo, né? Muito privado, muito privado. E em Porto Alegre eles quiseram, numa época, colocar câmeras dentro dos banheiros, né? Pra evitar, sei lá, né? Nossa, depois os próprios pais desistiram da ideia, né? Imagina. Bom, então para quem está sintonizando agora, na Rádio Desk FM, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. O convidado do programa de hoje é o professor Dagoberto Bordim, que está conversando com a gente sobre o seu trabalho realizado em 2005, Inscrições de Si, da porta do banheiro ao chat.
Então, professor, né, essas diferenças que tu tinhas falado dos banheiros femininos e masculinos, né, acontecem, né, na sua visão aí do trabalho. E em questão da nível de escolaridade, chegou a perceber alguma coisa, a diferença das portas do banheiro da universidade e da escola, assim, ou não? Parece que fica todo mundo muito próximo um do outro, né? Mesmo Os imaginar esses intelectualizados e tal, acho que nesse sentido, no sentido de expressão da sexualidade, todo mundo é muito rudimentar, assim, me pareceu, né? Não tem muita sofisticação, vamos dizer assim, né? Uhum. E a propósito disso também, Aline, que eu acho interessante, que também a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa, é que algumas portas de banheiro são feitas para que você não possa se expressar, né? Então, você disse agora, eu acho que passam cada pouco para limpar e tal. Tem uma porta que eu te falei, né? Que é de um local que eu visitei, que a porta era preta, né? Então, eles pintaram de preto para que ninguém... então, vamos resolver esse problema. Vamos pintar de preto, ninguém vai mais escrever. E continuaram a escrever, daí com corretivos e também escrevendo com faca ou com canivete, né? Então, o que tu usa para escrever? Pode ser batom, né? As garotas, no espelho mesmo do banheiro. Pode ser fezes, por incrível que pareça, né? As pessoas podem usar isso, né? Um conteúdo também. E tudo que tu tiver, caneta, lápis, né? Estilete, enfim, borracha, se for o caso de apagar. Porque daí as inscrições, elas vão se sobrepondo também, né, Aline? Tem tanta inscrição que daí tem uma foto ali, inclusive minha não, do Marco Antônio Pareta, que é uma foto que mostra uma porta totalmente sobreposta de inscrições, né? Aquela avalanche de inscrições, umas sobre as outras, uma atropelando as outras, né? Atropelando é a gíria que se usa para isso, né? Uhum. E aí, a ponto de tu não encontrar mais lugar, tu tem que tu tem que inscrever, um palimpsesto, né? Tu escreve sobre o que o outro escreveu, né? E aí tu vai procurando atrás daquela inscrição que tem o que foi escrito antes, né? Uhum. E tem interlocuções também, que eu acho legal, assim, que é um conteúdo de diálogo, né? Então, alguém escreve uma coisa e o outro vai lá e responde, e o outro vai lá e faz uma tréplica, né? Então, existe um diálogo ali dentro também, é possível, né? Não existe sempre, mas é possível que haja, né? Sim, e na verdade essa pergunta que eu fiz sobre o nível de escolaridade foi um ouvinte que mandou pra gente, a gente agradece a participação, né? E acabou que entrou junto com a outra pergunta, tá? De certa forma, sim, né? Tinha falado antes que cada curso revela um pouco do conteúdo, né? Daquelas turmas, né? Mas não tem muita diferença, não. Não tem tanta Fica bem parelho ali. Uhum. Assim como a Escola da Pinheira e o conteúdo na universidade também não muda tanto assim, né? Sim, uhum. Então, na época da sua dissertação, as salas de bate-papo que eram a onda do momento, né? Hoje as pessoas continuam escrevendo nas portas dos banheiros e muitas questões relacionadas à sexualidade, mas hoje a gente tem também as redes sociais. Uhum. Dá para fazer um paralelo com o uso das redes sociais para esses temas também, hoje em dia? Eu acho que sim, eu acho que tem espaços no universo virtual em que tu consegue discutir qualquer assunto, né? Qualquer assunto especificamente, né? E acho importante que tenha esses espaços, né? Que haja esses espaços para que as pessoas consigam se expressar, enfim, né? Que consigam ser ouvidas, que consigam ter alguma interlocução, né? Porque acho que no fundo, talvez a inscrição do banheiro, como qualquer outra tentativa de expressão, seja uma tentativa de não estar só, né? De ter um mínimo de interlocução com alguém, né? Sim. E é um ato meio desesperado, eu acho, às vezes, assim, é urgente, né? Eu sinto essa coisa da pulsão, assim, quando eu vejo um grafite. Parece que a pessoa precisa colocar aquilo ali, né? E ela não tem outra forma, né? E às vezes as estruturas sociais e familiares são tão rígidas, né? Que tu não tem muito espaço, né? Às vezes, né? Para dialogar ou para se expressar, né? Daquela forma, aquele conteúdo, né? Então, acho interessante trazerem para aqui essa discussão, né? Porque o conteúdo sexual, ele é um não dito, ele é difícil de dizer, né? Na escola é difícil de dizer, né? Na universidade é difícil de falar. Então, aonde que eu vou conseguir, né? Aonde que eu vou conseguir falar sobre sexualidade, né? Então, parabéns pelo programa, né? E já está durando um bom tempo. Né? São 9 anos, né? 9 anos, assim, é por isso que a gente bate nessa tecla mesmo, né? Da educação sexual não pode ser oculta. Não pode ser oculta. Ela tem que ser discutida, ela tem que ser debatida, né? De uma forma emancipatória. Então, é isso que a gente tem que pensar mesmo, né? Nas escolas, nas universidades. Então,
Esse é o cerne também do programa, né? O que a gente lembra da educação sexual na escola? Mostram o corpo humano e aquelas funções, né? Quer dizer, A parte biológica só, né? é tudo muito fora da realidade, né? Então, a porta do banheiro serve como um instrumento de educação também. Sim, né? E hoje também as redes sociais para isso também, né? Querendo ou não, são... Então, aquele catecismo, né? Que existia antigamente, né? Tinham catecismos que ensinavam as posições sexuais, né? E nós temos no Brasil, agora não estou me lembrando dele, do nome dele, mas temos catecismo porque remete a informação na escola religiosa, né? Tem aquela formação religiosa. E o catecismo era um catecismo não religioso, né? Era um catecismo para a sexualidade, né? E para, enfim, para as possibilidades de sexualidade, né? Eram bem interessantes o trabalho dele. Que eram trabalhos de ilustração e texto, né? Não estou lembrando agora o autor. Se algum ouvinte lembrar. Pode dar dica. Então, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço, professor, para indicar alguma leitura específica ou algum filme que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas debatidas nesse programa de hoje? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem 3 autores, pelo menos, assim, que foram levantados na minha bibliografia para esse trabalho especificamente, que foram sugestões do meu orientador, o Luiz Felipe Guimarães Soares, que agora dá aula aqui na UFSC, na literatura, né? E um desses autores é o Georges Bataille, né? Que se escreve Bataille, com 2 L's, né? A Literatura e o Mal, A Parte Maldita, História do Olho e também Erotismo. São 4 livros que eu usei nessa dissertação. Do mesmo autor? Do mesmo autor, Georges Bataille. E depois, eu usei muito Foucault também, né? A questão da vigilância, vigiar e punir principalmente, né? Mas o Sade também, que é A Filosofia na Alcova. Nós temos uma edição da Iluminuras, de 99, que é muito boa também, essa edição. E especificamente sobre grafito de banheiro, nós temos um cara chamado Gustavo Barbosa, que ele escreveu Grafitos do Banheiro, a Literatura Proibida. Tem a Brasiliense, fez uma edição em 84. E nós temos ainda o Pedro Barbosa, que é o guardador de retretes, Fora do Texto, coleção Coisas do Carvalho, que é um livro escrito lá em Coimbra, né? E que também é maravilhoso, né? O guardador de retretes, porque faz uma brincadeira aí com o Fernando Pessoa, né? O guardador de rebanhos, né? Ah, sim. E, bom, enfim, são essas obras. No cinema tem muita coisa também, né? Mas acho que puxar para o universo da literatura, né? Literatura, né? Já que estamos na academia, né? Ótimo. Bom, professor, obrigada pelas dicas, né? E nosso programa está chegando ao fim. E eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e pedir para que faça suas considerações finais, por favor. A Aline e Sandra também, Márcia, desculpa, quero agradecer pelo convite, né? É um prazer estar aqui, um privilégio estar aqui na Rádio Desk. Nós temos uma rádio comunitária também na Praia da Pinheira, né? Eu sou um dos diretores da rádio e acho super importante falar sobre as coisas, né? Esse universo do não dito, ele precisa ser revelado também, né? Ele precisa vir à tona também, ele ajuda a gente a compreender o outro, né? E a se compreender também, né? E a se aceitar, enfim, a se resolver, né? Então, acho muito importante esse programa, Educação Sexual em Debate. 9 anos lá já, agora completando agora. Completo agora em junho, né? Parabéns para vocês aí. E a gente estava falando com a Aline e espero compartilhar conteúdos aqui da Rádio Desk, também na Rádio Comunitária Pinheira, né? Super importante a produção de vocês, né? A gente podia pensar em fazer alguns intercâmbios, né? Mesmo com a Rádio Pinheira lá e fazer o nosso, né? Aproveitar esse espaço, né? Márcia, quer fazer suas considerações? Primeiro, agradecer ao convite, né, do professor Dagoberto. É um tema, assim, muito interessante e às vezes passa batido, né, porque nós já estamos na academia, um mestrado, um doutorado, mas nós temos essa vivência de banheiro lá desde o primeiro ano, né, já tinha esses desenhos, fez parte da nossa vida, né, conviver com isso. E agora falar sobre ele nos remete a lembranças do que nós já vimos nos diversos banheiros que fomos, né? Então, é isso. Agradeço novamente. Obrigada, professor, pelo aceite ao convite.
Bom, muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer aos ouvintes e às ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100.1 Florianópolis. Obrigada.